Olá! O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é comemorado em 21 de janeiro. Um documento divulgado nessa data reacendeu um velho debate. Por que os adeptos da Umbanda e do Candomblé e suas variações ainda são os mais atacados por conta de sua religião? A primeira e mais óbvia explicação é o racismo, que remonta à época da escravidão. Desde o Brasil colônia, estas religiões são vistas com desdém pelo simples fato de serem de origem africana. A segunda é a ação de movimentos neopentecostais que nos últimos anos, no púlpito ou na TV, insuflam a perseguição aos seguidores da Umbanda e do Candomblé, demonizando suas crenças. E a violência tem crescido. A intolerância religiosa é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Chegou uma senhora no meu portão e falou assim: "Você é negra, abriu uma casa dessa aqui no centro. Quem que você pensa que é?" O Brasil é um país africanizado e acho que a nossa democracia vai ser melhor, as pessoas vão se sentir mais livres e vai haver menos discriminação quando as pessoas reconhecerem mais isso. Nós somos um país plural. Sim. Aqui é incompatível, eu entendo, com a ideia de fanatismo e de intolerância de qualquer tipo. Uma tradicional escola católica em São Paulo pode verdadeiramente ser chamada de estabelecimento de ensino. Seus alunos professam sua fé e são levados a conhecer e aceitar outras formas de religião a partir de uma filosofia básica. É preciso saber conviver com a diversidade. O arquidiocesano de São Paulo é do tempo do Império Católico no Brasil. O francês Marcelino Champagnat criou a escola no século XVII para assistir aos jovens pobres e difundir os princípios de Maria. O arquidiocesano se adaptou aos novos tempos. Afirma que separou o catecismo e a doutrinação do ensino religioso. A matéria está no currículo dos 3.400 alunos entre 4 e 18 anos. Tudo isso aqui, que religião que é? Cristianismo. Cristianismo. Então a gente vai escrever isso. A questão histórica, cultural das grandes religiões monoteístas e também de algumas espiritualistas. Então, os alunos, diferente de uma aula de história, onde o menino poderia aprender um pouco sobre o judaísmo, o islamismo, enfim, no ensino religioso perpassa um pouco pelo projeto de vida do menino, pelo sujeito. Então, ele vai sim aprender dentro de alguns temas mais abrangentes, como situações limites, como as festas, o que é a Páscoa judia, o que é uma Páscoa cristã católica, os ritos, os símbolos, o modo de viver e das comunidades, das diferentes congregações, das diferentes religiões. Notas baixas apenas nesta matéria não reprovam. O objeto de conhecimento do ensino religioso, que é a religiosidade, é inerente ao ser humano. Então é nesta valorização que a gente trabalha, né? O quanto isso é importante, o respeito às diferentes escolhas, opções religiosas, mas quando isso se torna um bem para a pessoa e o bem comum. A escola leva os alunos a templos, igrejas e locais de reverência a outras religiões, para que lidem diretamente com outras formas de pensamento. A ideia é que ele possa ter experiências com pessoas reais que confessam outra tradição religiosa. Uma coisa que está bem legal aqui no Arc, que não tinha, que está começando a aparecer, são muito umbandistas. E ficam super à vontade de se colocar em aula, né? Como umbandistas, porque até então era uma tradição religiosa que ficava um pouco no armário. Eu posso não concordar com as mesmas coisas que você acredita, mas eu vou respeitar que cada um tem sua crença, cada um acredita no que acha que é verdade, e se você acredita no que você acha, você tem direito de fazer isso, então eu não posso te discriminar por isso. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos registrou 252 denúncias de discriminação religiosa em 2015. É o maior número dos últimos 4 anos. Em 2014, foram 149. O estado de São Paulo teve mais casos, 37. Foi seguido de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Eu acho tão dissonante do que a gente vive como sociedade, porque a gente é tão plural, quer dizer, né? Mas eu acho que a gente tem
tem vivido um retrocesso em várias questões. Acho que as pessoas estão tão perdidas, porque quando aparece algum grupo de valores, elas vão se agarrar a esse valor e ficam numa rigidez. Por isso que eu acho que o papel da escola é fundamental. O trabalho é parte de um aprendizado também para a escola. Por isso um trabalho de ensino religioso como o que a gente faz aqui, eu acho que é indiscutível, é importantíssimo. Porque você aprende a sair de si e ver o outro. Para debater o tema intolerância religiosa, nós trouxemos o advogado Edio Silva Júnior, doutor em Direito e diretor executivo do CET, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Tudo bem, doutor Edio? Tudo bem. A gente pode considerar que essa postura do Colégio Arquidiocesano é uma exceção dentro do sistema de ensino do país? Notável mesmo, porque o Arquidiocesano é uma escola confessional, não é escola pública, que por lei deve ser laica, não é? Quer dizer, aliás, por princípio, a escola pública é que deve ser laica. As escolas confessionais têm o direito de professar a sua religião. E o Arquidiocesano dá um exemplo notável de uma educação plural, uma educação democrática, uma educação sintonizada com os valores políticos da cidadania, da democracia, tratando da diversidade. É um exemplo para o país, sem dúvida alguma. E especialmente porque a ONU, a Unesco, as agências internacionais concordam que a educação é o meio mais eficaz de você prevenir a intolerância. Quer dizer, não só porque ela tem esse papel de formar valores, como também porque ela incide numa área fundamental que é a constituição da pessoa, da criança, do adolescente. Portanto, ela tem um poder muito especial para construir uma sociedade em que o respeito à diversidade seja algo concreto do cotidiano. Embora se fale muito sobre o assunto, ele esteja presente na mídia, em pesquisas, uma telespectadora tem uma pergunta bem objetiva sobre o tema. Vamos ver. Também. O que é intolerância religiosa? A intolerância ela é incompatível com os principais postulados dos direitos humanos, da democracia e da cidadania, especialmente uma sociedade como a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é um verdadeiro amálgama, é um verdadeiro mosaico de identidades culturais, religiosas, étnicas. Portanto, a intolerância significa uma incapacidade que eu tenho de admitir que o outro possa pensar de maneira diferente de mim. Veja que até do ponto de vista teórico, até com curiosidade, a intolerância é sempre intolerância política e intolerância religiosa. Sim. E nós temos tido também no Brasil, recentemente, manifestações, inclusive, de intolerância política. Me lembro recentemente uma figura absolutamente respeitável como o ex-senador Eduardo Suplicy, uma figura querida pelo país todo, foi vítima de agressões num restaurante. Quer dizer, então... foi pior do que no restaurante, foi numa livraria. Verdade, desculpa. Não foi? Bem lembrado. Numa livraria. Então, porque ele pensa diferente de mim, porque ele é de um partido diferente de mim, eu me sinto no direito de ofender, de desqualificar, de difamar, de violar os direitos daquela pessoa pelo fato dela ser diferente. E eu te diria o seguinte, a intolerância religiosa está hoje associada, segundo a ONU, a 75% dos conflitos armados em curso no planeta. Então, a intolerância é guerra. Intolerância, no limite, é guerra, é assassinato, é estupro em massa. Intolerância é algo que nós precisamos combater com todo vigor. Rigorosamente. Vamos a mais uma dúvida da população. Vamos lá. Como denunciar casos de agressão a pessoas religiosas? Nós temos, o governo federal tem um serviço, um Disque 100, não é? Que é um serviço que a pessoa pode procurar e denunciar. Eu recomendaria também, em casos mais graves, que se procurasse a delegacia de polícia mais próxima, porque a intolerância religiosa é crime, se ela se manifesta de maneira mais virulenta, com uma hostilidade, que chegue a ofender a vítima,
ela é crime e tem que ser tratada como crime. As comissões de direitos humanos da OAB também devem ser acionadas. E no caso do município de São Paulo, me permita aqui destacar uma iniciativa muito inovadora, muito bacana, muito alentadora do secretário Maurício Pestana, no sentido de constituir um grupo cuja função é pensar políticas públicas em defesa da liberdade de crença. E às vezes também quando a gente fala em liberdade de crença, sempre é mais amplo do que a liberdade religiosa, porque a liberdade de crença inclui os ateus, que também têm que ser tratados com igual respeito, né? Mas, enfim, nós precisamos ter uma postura, um compromisso cotidiano de enfrentar a intolerância, mas também, especialmente, de promover a tolerância como um valor republicano, um valor democrático. Quase 700 casos de intolerância religiosa foram registrados entre 2011 e 2015 pelo Disque 100. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que fazem mais denúncias. Veja outros dados. O Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, criado em 2012 no Rio de Janeiro, registrou 1.014 casos entre julho de 2012 e agosto de 2015, sendo 71% contra adeptos de religiões de matrizes africanas. O trabalho também aponta que 70% das agressões são verbais e incluem ofensas. As manifestações também incluem pichações em muros, postagens na internet e redes sociais, além das mais graves, que chegam a invasões de terreiros, furtos, quebra de símbolos sagrados, incêndios e agressões físicas. No próximo bloco, militantes individuais e de grupos fazem reuniões virtuais, marcham na Avenida Paulista e resolvem manter ações de combate à intolerância religiosa. Esse grupo se identificou, pensou numa maneira de protestar contra a intolerância religiosa. Aproveitamos o dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.